na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Hoje eu quero meditar com vocês os verso 13 e o verso 14. Abram lá, por favor. Hoje nós estamos retornando ao Novo Testamento, a carta de Paulo aos Efésios, e vamos meditar nesse dois versículos, versículo 13 e versículo 14, tá? E hoje eu quero falar sobre as bênçãos provenientes de Deus, o Espírito Santo, tá ok? Já falamos aqui sobre as bênçãos provenientes de Deus Pai, já falamos de as bênçãos provenientes de Deus Filho, e hoje falaremos sobre as bênçãos de Deus, o Espírito Santo, em nossas vidas, né? Efésios capítulo 1, versos de 13 a 14, fala sobre esta verdade, essa verdade bíblica que retrata do Espírito Santo, a divindade do Espírito Santo, a doutrina da Trindade. Eu quero chamar a sua atenção para meditarmos nessa verdade, né? Efésios capítulo 1, versos 13 e 14. Acompanhem comigo a leitura da Escritura. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Muito bem, vamos orar mais uma vez e pedir ajuda? Ô Pai querido, nós estamos diante da Tua palavra, que é santa, que é pura, que é eficaz, e com temor nós nos aproximamos, ó Deus. Queremos e desejamos em ouvir a Tua voz através da exposição das Escrituras. Fala conosco, ó Pai, ajuda-me em minhas limitações, ajuda-me a ser fiel ao texto sagrado e fala, Senhor, poderosamente aos corações dos meus irmãos que estão congregados aqui e os meus irmãos que estão assistindo. Fala conosco, ó Deus, nos enchendo do Espírito Santo do Senhor. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Recapitulando, só lembrando que quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo. Ele escreveu mais ou menos entre o ano 60, o ano 62, e a maioria dos estudiosos dizem que ele escreveu em sua primeira prisão, que foi em Roma, e ele escreveu a carta aos Efésios. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão são conhecidas, essas cartas são conhecidas como as cartas da prisão. Tá ok? E aqui em Efésios capítulo 1, nós já meditamos no verso 1, quando Paulo falou que ele foi o remetente dessa carta. No verso 2, ele falou sobre os destinatários dessa carta, que eram os crentes da cidade de Éfeso. Só lembrando que Paulo, em sua viagem missionária, ele plantou essa igreja na cidade de Éfeso, que era uma metrópole naquela época. Alguns estudiosos advogam que aquela metrópole tinha mais ou menos 300 mil pessoas ali. Era uma cidade muito importante e ali tinha uma das 7 maravilhas do mundo, a estátua de Diana, a deusa e padroeira dos Efésios. E ali Paulo planta uma igreja sólida, forte, e ali acontece um grande avivamento. Muitas pessoas se convertem. Inclusive, a mensagem do Evangelho foi tão poderoso na plantação e na solidificação daquela igreja que o comércio idólatra daquela cidade quebrou-se. As estátuas, os nichos que eram vendidos, as pequenas estátuas da deusa Diana, muitos foram se convertendo e foram jogando fora os seus nichos, as suas estátuas, e aquele comércio que aquecia a parte econômica da cidade quebrou-se, porque daí muita gente não comprou mais aquelas estátuas. E também aquela cidade era muito conhecida pela feitiçaria que eles praticavam.
Mas com o poder do Evangelho, no poder do Espírito Santo, as pessoas foram convertidas e muitos queimaram em praça pública os seus livros de magia. Então é interessante o que Deus fez na cidade de Éfeso. Pois bem, Paulo plantou essa igreja, já teve uma iniciativa antes, através de Priscila e Áquila, mas Paulo indo para essa cidade, ele solidificou essa plantação na cidade de Éfeso. Diz a tradição também que além de Paulo ter plantado essa igreja, Timóteo pastoreou essa igreja durante muitos anos, e segundo a tradição histórica também, o apóstolo João também pastoreou durante muitos anos a igreja de Éfeso. Pois bem, aqui no capítulo 1 de Efésios, Paulo ele está tratando de teologia profunda, doutrina profunda. Só lembrando, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, Paulo está tratando de teologia, de doutrina. E ele está mostrando o fundamento da nossa salvação. Então, capítulos 1, 2 e 3 falam disso. Capítulo 4, 5 e 6 falam das evidências da nossa salvação. Aí ele começa a falar sobre santificação, sobre pureza de vida, e nós veremos isto. E aqui, no Efésios capítulo 1, ele escreveu esse texto, o versículo de 3 a 14 é considerado o maior parágrafo das Escrituras. Em extensão, é o maior parágrafo das Escrituras. E esse texto, ele parece um hino glorioso, exaltando o Deus triuno. Esse texto, ele trata da doutrina da Trindade. Por exemplo, já vimos no verso de 3 a 6, nós vimos as bênçãos de Deus Pai. Então esse texto, ele fala sobre as bênçãos celestiais para o povo de Deus. Tá ok? E quando Paulo fala sobre as bênçãos celestiais para o povo de Deus, verso de 3 a 6, ele fala das bênçãos de Deus Pai. Que Deus Pai nos elegeu, ele nos escolheu antes da fundação do mundo, que Deus Pai nos adotou, tá ok? E que Deus Pai nos aceitou como seus filhos e nos redimiu. Aí dos versos de 4 a 7, falamos das bênçãos de Deus Filho, de Jesus. Nós falamos da redenção de Jesus, que Jesus nos redimiu, que Jesus nos perdoou, que Jesus nos revelou a vontade de Deus Pai e Jesus nos fez herança. Essas são as bênçãos celestiais que Deus Filho nos deu. E agora nós veremos hoje, versos de 13 a 14, nós veremos as bênçãos de Deus, o Espírito Santo. E isso é muito importante. Então olha só, nós nos movemos da eternidade passada, versos de 4 a 6, porque Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, e da história passada, versos de 7 a 12, que fala que Jesus veio ao mundo executar o plano do Pai, para a experiência imediata e a expectativa futura dos crentes, versos de 13 a 14. Então é interessante que esse texto, ele fala da eternidade passada, aquilo que Deus planejou lá na eternidade, antes de fundar todas as coisas. Aí versos de 7 a 12 fala de Jesus vindo a este mundo para executar o plano do Pai. E agora fala do Espírito Santo aplicando esse plano de Deus executado por Jesus por nós. Então é interessante porque olha só, se Deus elaborou um plano lá na eternidade e Deus ele veio como homem para executar esse plano, e esse plano ele só tem relevância em nossas vidas através do Espírito Santo. Porque como eu, um brasileiro, que mora em Canoinhas, no pleno século XXI, essa história que tem mais de 2000 anos, como que essa história ainda tem poder e eficácia sobre nós? É por causa da atuação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos vivifica e que atualiza esse evento histórico da crucificação de Jesus e esse evento eterno da eleição de Deus em nossas vidas. É o Espírito Santo que fala aos nossos corações, que nos convence e que nos cela. Nós veremos sobre isso. O apóstolo Paulo,
ele destaca duas bênçãos gloriosas provenientes do Espírito Santo: o selo e o penhor, ou o selo e a garantia. Então, olha só. Em primeiro lugar, nós temos o selo do Espírito Santo. Veja comigo o verso 13, em detalhes, quando Paulo escreveu assim: nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, olha só, o Espírito Santo selou-nos. O processo inteiro da salvação é ensinado nesse versículo. É interessante. Todo o processo da nossa salvação, ou como a salvação é aplicada em nossas vidas, está nesse verso. Sabe por quê? Olha só, em primeiro lugar, ele mostra como um pecador torna-se salvo. Em primeiro, ele ouve o evangelho da salvação, tá? Então todo pecador precisa ouvir o evangelho da salvação, como Cristo morreu pelos seus pecados e ressuscitou. Segundo, ele crê, ele recebe a fé, e ele crê com a fé que traz a salvação, e depois, em terceiro lugar, ele é selado com o Espírito Santo. Você recebe o Espírito Santo imediatamente após confiar em Cristo. Então, o verso 13, ele nos mostra toda a dinâmica da nossa conversão. Então a pessoa ela tem que ouvir a palavra da verdade. A pessoa recebe a fé e ela é capacitada a crer nessa mensagem. E aí ela recebe esse fenômeno chamado selo do Espírito Santo, e já veremos o que significa esse selo. O que representa o selo do Espírito Santo? Representa três funções que esse selo tem em nossas vidas, que são três funções que o selo tinha na época do apóstolo Paulo. Por exemplo, primeiro, garantir o caráter autêntico de um documento. Então, naquela época, um documento, para que tivesse legitimidade e autenticidade, tinha que ter esse selo. Segundo, esse selo era usado para marcar uma propriedade. E terceiro, esse selo era usado para proteger contra uma violação e um dano. Pois bem, esse selo, eu quero falar com vocês sobre 4 aspectos da selagem do Espírito Santo. Porque daí Paulo, ele usa essa palavra selo de algo que era muito usado naquela época. Por exemplo, o selo aqui não é o selo que nós conhecemos hoje, ou que era muito mais usado há 20 anos atrás, né? Aquele selo que é colocado em carta para poder enviar a carta a uma pessoa. O selo aqui, gente, muitas vezes ele era usado ou como um anel com sinete, ou um pequeno medalhão, ou um pequeno cilindro que eles colocavam numa pequena argila, numa pequena cera, e eles colocavam. Naquele anel, ou medalhão, ou cilindro, tinha uma assinatura ou um símbolo de um proprietário. Então, quando um documento era enviado, colocava-se uma cera naquele documento, e aí eles apertavam aquela cera, e aquilo era o selo, né? Eles apertavam ou com anel, ou com um pequeno cilindro, ou com um medalhão, dizendo o seguinte, que aquele documento era importante, era autêntico, era legítimo e era inviolável. Então esse era o selo, é o selo que Paulo está usando aqui para poder explicar a atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Mas olha só, 4 aspectos sobre o selo na época de Paulo. O selo falava de uma transação comercial consumada. Por exemplo, até hoje, quando documentos legais importantes são tramitados, recebe um selo oficial para indicar a conclusão da transação. Te explico. Naquela época, quando alguém comprava um produto ou comprava uma propriedade, eles usavam esse selo dizendo o seguinte, olha, essa transação comercial foi consumada, foi liquidada, está todo paga. Então eles usavam esse selo para autenticar o seguinte, olha, eu comprei um produto, e esse produto está pago. Eu não estou devendo nada para ninguém, porque foi liquidado.
Paulo ele usa essa figura do selo dizendo o seguinte, que Jesus consumou sua obra de salvação na cruz. Na cruz, Jesus morreu, ele nos comprou com o seu sangue e agora nós somos propriedade exclusiva dele, portanto, fomos selados como garantia dessa transação final. Na cruz, Jesus pagou por todos os nossos pecados. Aí Paulo está dizendo o seguinte, olha, nós somos selados com o Espírito Santo, mostrando o seguinte, que todo o pagamento, toda a transação comercial foi consumada. Todo o pagamento foi feito através da morte de Jesus na cruz. Vocês estão entendendo? Por isso que Paulo ele usa essa figura, o selo do Espírito Santo. Porque um pagamento foi realizado, uma transação comercial foi realizada e foi consumada. Jesus pagou pelos nossos pecados na cruz e o selo do Espírito Santo é essa autenticação que nós fomos perdoados, porque alguém pagou por nós. Esse selo também falava de um direito de posse. Por exemplo, no mundo antigo, o selo representava o símbolo pessoal do proprietário ou do remetente de alguma coisa importante. E por isso, tal como numa carta distinguia o que era verdadeiro do que era falso. Era também a garantia de que o objeto selado havia sido transportado intacto. Então era o direito de posse. Por exemplo, quando alguém comprava um terreno ou uma terra naquela época, eles usavam esse selo como direito de posse, tá? Então muitas vezes, ou uma parte do terreno tinha alguma madeira que tinha esse selo, mostrando o seguinte, esse terreno, essa terra tem um proprietário, e no selo tinha a assinatura ou o símbolo dele, tá ok? Então eles usavam esse selo para dizer o seguinte, essa terra tem dono, é o direito de posse. Essa terra alguém comprou e tem dono e não pode ser invadido e tem que deixar intacto. Esse selo era usado como direito de posse também quando um produto era enviado. Por exemplo, os estudiosos dizem que os fenícios compravam muita madeira com os efésios. Então, a parte de madeira era muito forte naquela época. E aí, eles colocavam nas madeiras compradas o selo de posse do proprietário que comprou. O que Paulo quer dizer aqui? Paulo quer dizer, ele está dizendo o seguinte, que agora nós pertencemos a Deus. Nós pertencemos a Jesus. Nós temos um dono. E Deus, Ele nos tem, nós somos propriedade exclusiva de Jesus. Por exemplo, o pastor e teólogo John Stott, ele explica isso aqui com mais lucidez. Ele disse que o selo é uma marca de possessão e de autenticidade. Por exemplo, o gado e até mesmo os escravos eram marcados com um selo por seus donos, a fim de indicar a quem pertenciam. Mas tais selos eram externos, ao passo que o de Deus está no coração. Deus põe seu espírito no interior do seu povo, a fim de marcá-lo com a sua propriedade. Então o selo do Espírito Santo significa o seguinte, que nós somos uma propriedade de Deus e de Jesus. Amém, gente? Então é isso que o selo significava naquela época e Paulo ele começa a fazer aplicações com essa palavra. O selo também falava de segurança e proteção. Por exemplo, vocês se lembram que o selo romano sobre a tumba de Jesus era a garantia de que ele não seria violado. Está lá em Mateus, capítulo 27, versos de 62 a 66. Vocês lembram do desespero dos fariseus? E eles chegaram a Pôncio Pilato e disseram assim, olha, é melhor o senhor colocar um guarda lá, colocar o seu selo, porque talvez há um boato que os discípulos possam roubar o corpo de Jesus. Aí o Pôncio Pilato colocou alguns guardas e o Pôncio Pilatos colocou lá o seu selo, né? Ele colocou o seu selo dizendo o seguinte, agora esse lugar aqui é inviolável, esse lugar aqui pertence ao império. E ai daquele que se meter com esse lugar. Quem se meter com esse lugar vai sofrer as sanções do império. O que Paulo quer dizer? Que o Espírito Santo foi nos dado para estar para sempre conosco.
Ele jamais nos deixará e agora nós temos essa proteção divina. Ninguém irá nos violar, ninguém irá nos tocar, porque nós somos uma propriedade de Deus e a sua segurança está em nós, por causa do selo do Espírito Santo. O selo também falava naquela época sobre autenticidade. O selo, como a assinatura do dono, atestava a genuinidade do documento. Isso é, quando um documento, para mostrar que era legítimo, que era autêntico, que era importante diante daquele proprietário, tinha que ter o selo daquele dono, daquele proprietário. Se não tivesse o selo, era um documento falso, tá? Era um documento plagiado ou falso. Aí Paulo, ele pega esse entendimento do selo como marca de autenticidade e ele diz o seguinte, que o Espírito Santo é o nosso selo mostrando que realmente nós somos verdadeiros cristãos. Por exemplo, em Romanos 8:9, Paulo escreveu assim: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. E Espírito de Cristo aqui é uma palavra intercambiável, se referindo ao Espírito Santo. Então, quando você vê a palavra Espírito de Deus, Espírito de Cristo, está se referindo ao Espírito Santo e Paulo é categórico. Quem não tem o Espírito Santo não pertence a Cristo. Então, quem não tem o selo do Espírito Santo, essa marca do Espírito Santo, essa habitação do Espírito Santo, Paulo deixou bem claro, esse não pertence a Cristo. Não pertence. Então, amados, este é o entendimento do selo do Espírito Santo e as aplicações de Paulo sobre essa palavra. Mas a segunda bênção gloriosa que o Espírito Santo nos dá é que temos o penhor do Espírito Santo, ou a garantia do Espírito Santo. Olha o verso 14 comigo de novo, que diz assim, quando Paulo escreveu assim, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus para o louvor da sua glória. O apóstolo Paulo também falou do Espírito Santo como garantia, como penhor, eu já te explico. O Espírito Santo nos foi dado como garantia. Olha só, a palavra grega para a palavra penhor ou garantia era uma palavra de origem hebraica, que entrou no uso da língua grega, provavelmente por intermédio dos fenícios, como eu expliquei para vocês. Essa palavra era usada no grego moderno, tanto também para aliança, como para a primeira prestação, ou o primeiro depósito, ou o dinheiro de uma entrada. Olha só o que Paulo está querendo dizer com essa palavra penhor, ou essa palavra garantia. Essa palavra era usada também para aliança. Lembre-se que naquela época, o noivado era um relacionamento muito mais sério do que hoje. Dependendo da cultura, dentro do noivado, se alguém queria romper o noivado, tinha até que ter uma carta de divórcio para poder se livrar do noivado. Então, a aliança do noivado era uma garantia de que aquele noivo, com certeza, casaria com a sua noiva. Então, é uma garantia. Então, Paulo está dizendo o seguinte, olha, nós recebemos o Espírito Santo, que é uma garantia de que um dia nós estaremos com Jesus, pessoalmente. Só que essa palavra penhor também era usada como uma prestação. Essa palavra era usada na área comercial como uma primeira parcela. Então a pessoa ela pagava uma primeira parcela, mostrando o seguinte, que as outras parcelas seriam pagas. Tá ok? Então é a primeira parcela paga de um produto, mostrando o seguinte, que essa pessoa continuaria pagando até finalizar. Então o Espírito Santo está dizendo o seguinte, o Espírito Santo em nossas vidas, Paulo está dizendo, é a garantia de que nós já temos algo precioso e que no futuro nós vamos adquirir de maneira plena, de maneira total dessa bênção. Então olha só, quando ele usa a palavra penhor, ou garantia, como ele está dizendo o seguinte, que o Espírito Santo é o primeiro pagamento que garante aos filhos de Deus que ele terminará sua obra em nós, levando-nos para a glória. Como que nós sabemos que nós iremos para a glória? Por causa do Espírito Santo que habita hoje em nós.
O Espírito Santo é a nossa maior garantia de que um dia nós iremos para a glória, para o céu. No entanto, a redenção ela tem 3 estágios. Nós fomos redimidos na justificação, né? Nós fomos declarados justos, perdoados, a nossa culpa foi removida. Estamos sendo redimidos através da santificação. Através da santificação, o poder do pecado vai perdendo a sua força e seremos redimidos na glorificação, quando nós nos encontraremos pessoalmente com Jesus. E qual é a garantia de que nós seremos glorificados? O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é o penhor, ele é a garantia para a redenção, isso é, para a glorificação futura da propriedade de Deus, porque nós pertencemos a Ele, para o louvor da glória de Deus. Deu para entender, gente? A importância do Espírito Santo? Selo e penhor, mostrando que nós somos propriedades de Jesus, que isso é uma autenticidade, nós somos algo, nos tornamos algo autêntico por causa da ação do Espírito Santo. E temos o Espírito Santo como garantia de que, no futuro, nós estaremos com Jesus. Estaremos com Jesus. Então, por isso que Paulo, ele usa esta expressão. Todas essas riquezas, tanto de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, vêm pela graça de Deus. E são para a glória de Deus. Toda a obra do Pai, toda a obra do Filho e do Espírito Santo tem uma fonte, a graça de Deus. E tem um propósito, a glória de Deus. O nosso fim principal é glorificar a Deus. E o fim principal de Deus é glorificar-se a si mesmo. Porque Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Jesus nos redimiu dentro da nossa história e o Espírito Santo nos selou, mostrando que pertencemos a Deus e um dia nós encontraremos pessoalmente a Jesus. Fomos eleitos na eternidade e nós o encontraremos na futura eternidade. Olha que lindo! Na eternidade passada, Deus nos escolheu. Na eternidade futura, nos encontraremos com o nosso Salvador. Amém, gente? E o que garante isso é o selo do Espírito Santo em nossas vidas. Esse penhor, essa garantia em nossas vidas. Pois bem, diante dessa exposição, deixa eu separar para vocês, para nós aqui, algumas aplicações, 5 aplicações, tá ok? E eu quero explicar com mais profundidade sobre essa questão do selo. Mas 5 lições que nós aprendemos aqui. A primeira lição é a mesma que nós aprendemos com outras bênçãos. A salvação é um dom de Deus, é uma obra de Deus. A salvação é uma obra de Deus do começo ao fim, de A a Z. Deus Pai nos elegeu, nos predestinou, Deus nos escolheu, Deus nos adotou e Deus nos aceitou. Lembre-se, foi Deus que nos escolheu para a salvação. E lembre-se que o critério de Deus de ter nos escolhido não nos foi revelado de maneira tão nítida. Só sabemos o seguinte, que Deus nos escolheu baseado no seu amor para o seu louvor. Mas Deus não nos escolheu como critério avaliando os nossos méritos. Não é isso. Jamais. Se fosse uma escolha através ou por meio dos nossos méritos, estaríamos perdidos. Mas por causa do amor de Deus e para louvor da sua glória, Ele elegeu um povo diante de uma massa caída para que estivesse junto dele, com Ele e adotado como filhos. Entretanto, a salvação é obra de Deus Pai. Deus nos escolheu, nos elegeu, fala de escolha. E Deus nos predestinou. Predestinação significa que Deus, Ele já encaminhou o nosso destino. Deus, Ele já decretou o nosso destino. É isso que Deus fez lá na eternidade. Deus Filho nos redimiu. Ele nos perdoou. Ele nos revelou a vontade de Deus. E Ele nos fez herança. Então Deus Pai planejou na eternidade. E Deus Filho, Ele veio concretizar no tempo e no espaço
o plano de Deus para nos alcançar. E Deus Espírito Santo, ele aplica esse plano em nossas vidas. É o Espírito Santo que nos faz entender, é o Espírito Santo que atualiza na nossa mente a importância da obra de Deus, nos convencendo e nos convertendo. Então lembre-se disso, gente. A nossa salvação é uma obra divina que foi arquitetada lá na eternidade e que foi concretizada dentro da nossa história. E que nós fomos alcançados através da atuação do Espírito Santo. Amém, gente? Então a salvação pertence a Deus do começo ao fim. Lembre-se sempre. Se nós somos salvos, perdoados, redimidos, não é por causa de nós mesmos, é por causa da graça de Deus. Nós não merecemos e nunca, jamais a gente vai se tornar merecedores disso. É por causa do amor de Deus, do amor de Deus. Isso tem que provocar em nós humildade. Humildade. A outra lição que eu quero destacar é que essa doutrina, essa verdade provoca empenho missionário, tá? É uma falácia, é uma mentira daqueles que dizem que, como nós cremos com esse entendimento, que Deus elegeu já os seus, então muitos dizem assim, então não precisa evangelizar, não precisa fazer missões, se Deus já escolheu os seus, então para que tanto esforço? Para poder alcançar as pessoas, para poder evangelizar as pessoas, para poder enviar missionários. Se Deus já escolheu, por que tanto esforço? Por que gastar tanto dinheiro? Para que abrir a igreja? Por que gastar tanto dinheiro com missionário? Só que é o seguinte, nós pregamos porque Deus irá buscar os seus eleitos. Deus predestinou os fins, que é a salvação, mas Deus predestinou os meios, que é a pregação. Então Deus, ele predestinou o meio para alcançar os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus, é através da pregação da palavra da verdade. Por isso que o verso 13, eu repito, Paulo diz assim, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, vocês receberam, foram selados pelo Espírito Santo. É preciso ouvir, para que estes sejam atraídos de maneira irresistível, de maneira eficaz, de maneira gloriosa. É necessário ouvir, para que essas pessoas sejam arrastados, sejam atraídos aos braços de Deus. Então lembre-se, se você um dia ouviu e os seus olhos se abriram e você creu, é porque você é um eleito de Deus. Deus te escolheu. Mas olha, alguém teve que pregar. Você teve que ouvir. E Deus, ele predestinou, ele decretou esse meio para um fim, a salvação dos seus filhos. As maiores iniciativas missionárias que já existiram foram feitas por pessoas que acreditavam na doutrina da eleição. Vários missionários como William Carey, Hudson Taylor, que foi para a China, David Briner, Adoniram Judson, David Livingstone, grandes missionários, muitos desses foram pioneiros que entraram pela primeira vez em alguns países. Todos eles acreditavam nessa doutrina e eles acreditavam que o meio que Deus estabeleceu era a pregação. E foram. Deixaram a Europa e foram para esses países pregar o Evangelho. Então, amados, essa doutrina provoca uma ação missionária. É por isso, olha só, precisamos evangelizar. Tá? Aí permita-me fazer uma pergunta. Você tem pregado o Evangelho no seu trabalho? Você tem pregado o Evangelho, olha, Deus decretou esse meio para um fim. E nós somos os instrumentos de Deus. No avanço do Evangelho, você tem pregado o Evangelho, colegas de trabalho, parentes, familiares, colegas. Essa obra pertence a todos nós. Não só ao pastor, mas a todos nós. Prega o Evangelho, porque Deus estabeleceu esse meio para alcançar as pessoas. Por isso que Romanos 10, 17 diz assim, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém? Terceira lição, quando recebemos o selo do Espírito Santo? Tá? Eu preciso explicar sobre isso,
porque existem basicamente 3 posições, e isso aqui é matéria de debate. Quando? Quando que nós recebemos o selo do Espírito Santo? Alguns intérpretes, eles olham para esse texto dizendo que o selo do Espírito Santo é um revestimento de poder. Mas eles olham assim, que a pessoa primeiro é convertida por uma ação divina, e depois que ela é selada pelo Espírito Santo, e o selo desse Espírito Santo é um revestimento de poder, que dá mais coragem e ousadia para alguém pregar. Por exemplo, escritores como Martyn Lloyd-Jones defendia essa tese, que a pessoa primeiro se convertia, era convertida, e depois que recebia o selo do Espírito Santo, que era um revestimento de poder para ter mais ousadia para pregar. Uma segunda posição são dos nossos irmãos pentecostais. Os pentecostais interpretam o selo do Espírito Santo como uma segunda bênção, porque o selo do Espírito Santo também é o conhecido batismo com o Espírito Santo. Então, nossos irmãos pentecostais, baseado na teologia pentecostal, que tem mais ou menos 100 anos, mais de 100 anos de história, eles dizem o seguinte, que a pessoa primeiro é convertida e depois, numa outra situação, a pessoa recebe o Espírito Santo. E eles chamam o Espírito Santo como uma segunda bênção. Nós não olhamos assim. Não, nós não entendemos assim. Nós cremos que somos selados na conversão. Nós somos selados, batizados com o Espírito Santo no ato da nossa conversão. Qual é o argumento? É o argumento gramatical. O Novo Testamento grego e até a língua portuguesa, ela é muito clara sobre qual é o momento que nós somos selados. Porque olha o verso 13. O verso 13 diz assim, faça uma leitura cuidadosa. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, fostes selados. Olha a dinâmica. Você ouviu, você creu, depois dessa dinâmica, você foi imediatamente selado, batizado pelo Espírito Santo. Então você pergunta assim, pastor, quando que eu fui selado pelo Espírito Santo? Ou, quando é que eu fui batizado? Quando Deus converteu você. No dia que Deus converteu você, o Espírito Santo te selou. Você foi batizado pelo Espírito Santo. Você recebeu o Espírito Santo. Então nós cremos que o selo do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, é a primeira bênção. É a primeira bênção. E não uma segunda bênção. Isso não impede de nós termos experiências profundas com o Espírito Santo. Não impede. Porque nós fomos selados pelo Espírito Santo e na nossa trajetória de santificação, nós recebemos outra coisa, que é a plenitude do Espírito Santo. Quando nós nos enchemos do Espírito Santo, sim, nós começamos a ter experiências profundas com o Espírito Santo. Mas já somos selados. A consequência é a plenitude do Espírito Santo. Amém, gente? Agora, outra aplicação. O que é o Espírito Santo da promessa? Porque é assim que Paulo se refere. O Espírito da promessa. Foste selado pelo Espírito Santo da promessa. É o Espírito Santo que Jesus prometeu. Lembre-se, João capítulo 14, 15 e 16, foi o último ensinamento de Jesus para os apóstolos, lá no cenáculo, antes de ser traído e antes dele ir orar para o jardim do Getsêmani. E ali ele fala sobre o Espírito Santo. Ele fala em João 16, 14, que o Espírito Santo exaltaria ele, que o Espírito Santo glorificaria a Jesus. E Jesus deixou bem claro, o Espírito Santo, ele vai me glorificar, ele vai me exaltar. Quando eu estiver à direita de Deus Pai, o Espírito Santo vai me glorificar e mostrar minha glória. Em João 14, 26, Jesus deixou bem claro que o Espírito Santo nos consolaria. Jesus chama o Espírito de Consolador, o Paráclitos. É um outro com a mesma essência, Em João 15, 26, Jesus fala que o Espírito Santo da promessa é que nos mostraria toda a verdade de Deus. Como que você conseguiu conhecer a verdade? Através do Espírito Santo.
E Jesus deixou bem claro que esse Espírito Santo que nos capacitaria a pregar o Evangelho nesse mundo. A pregar o Evangelho nesse mundo. Então, gente, esse é o Espírito Santo da promessa. Esse é o Espírito Santo que nos consola. Esse é o Espírito Santo, uma aplicação mais pessoal, que consola você em momentos de tribulações, momentos de aflições, momentos de angústias, momentos de dúvidas. Quem aqui nunca teve dúvida se Deus estava conosco, diante de problemas que não conseguimos nem explicar? É o Espírito Santo que nos consola. É o Espírito Santo que nos consola diante das aflições mais duras que um cristão enfrenta nesse mundo. É o Espírito Santo da promessa. É o Espírito Santo que nos mostra toda a verdade. Quando nós lemos as Escrituras, quando nós oramos, é o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. E é o Espírito Santo que nos capacita, é o Espírito Santo que está capacitando a igreja a pregar o Evangelho. Amém, gente? É o Espírito Santo. Necessitamos do Espírito Santo cada vez mais. E última aplicação, o Espírito Santo nos mostra que pertencemos a Deus. Por exemplo, o Espírito Santo que confirma que nós somos filhos de Deus, Romanos 8,16, que diz que o Espírito que testifica que com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Como que você sabe que você é filho de Deus? É o Espírito Santo que confirma, que autentica, que legitima essa verdade em nossas almas. É o Espírito Santo que em momentos de crise e de dúvida que mostra o seguinte: olha, você é um filho de Deus, você é uma filha, você não está desamparada, Deus está com você, você é filho do Altíssimo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que autentica no nosso coração que somos filhos quando estamos sofrendo. E às vezes nós sofremos e pensamos ou falamos assim: oh Deus, por quê? Ou como? Por que isso está acontecendo? E é o Espírito Santo que confirma no nosso coração: você é filho. Aguenta, você é filho de Deus. Assim como o filho amado aprendeu através do sofrimento, nós também aprendemos através do sofrimento, porque também somos filhos de Deus. O Espírito Santo habita em nós. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, quando Paulo fala assim: vocês não sabem que o Espírito Santo habita em vós e que vocês são santuário do Espírito Santo, que vocês receberam o Espírito Santo e que não pertencem a vocês mesmos? E que vocês foram comprados por sangue. Todavia, glorifiquem a Deus em vossos corpos. Nós somos a habitação do Espírito Santo, o santuário do Espírito Santo. É por isso que não temos o direito nem de maltratar e nem de marcar os nossos corpos, seja com o que for. Isso aqui é terreno sagrado. Terreno sagrado, habitação do Espírito Santo. E não temos o direito de maltratar ou marcar ou fazer qualquer coisa, porque seremos também condenados, prestaremos conta com aquilo que fizemos dos nossos corpos. Somos habitação do Espírito Santo, que habita em vós. Interessante, né? É o Deus que habita em nós e que vem gerenciar a nossa vida. É o Espírito Santo que nos fornece dons espirituais. Há 4 textos na Bíblia que falam de dons espirituais. É o Espírito Santo que nos dá essas ferramentas para servi-lo e para proclamar a verdade de Deus nesse mundo. Dons espirituais. E Deus, o Espírito Santo, distribui os dons espirituais. É o Espírito Santo que produz em nós, gente, o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Está aqui. E eu falo uma coisa para vocês, nós vamos estudar a carta de Paulo aos Efésios inteira. E nós veremos que um cristão, ele é mais conhecido, a maior evidência na vida de um cristão que ele tem o Espírito Santo é através da vida. E não através da performance. É através do caráter, do que através do serviço.
A maior evidência de que nós fomos selados pelo Espírito Santo é através do fruto do Espírito que habita em nós. Porque lembre-se, o fruto do Espírito são qualidades de Cristo colocadas em nós através da presença do Espírito Santo. Então, o fruto do Espírito são qualidades que o Espírito Santo desenvolve em nós, que nos faz parecer um pouquinho mais a cada dia a imagem de Jesus. Isso aqui é muito sério. Muito sério. O fruto do Espírito. Eu estou destacando isso aqui para vocês, porque uma pessoa hoje é muito mais reconhecida que é cheia do Espírito Santo pelos dons. Ou porque supostamente fala em línguas estranhas, ou porque profetiza. Mas a maior evidência de um cristão, que um cristão tem o Espírito Santo, é através do seu caráter, é através do seu comportamento, é através da sua vida. Essa é a maior evidência. Nós veremos isso no capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6. É isso, o Espírito Santo produz em nós o fruto do Espírito. Qualidades que nós não temos, mas que o Espírito Santo desenvolve em nós, no nosso processo de santificação. O Espírito Santo que intercede por nós, Romanos 8, 26, que diz, olha, que nós não sabemos orar como deveria, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha que interessante. É o Deus que habita em nós que intercede para o Deus que está sobre nós. Que dinâmica, que não dá nem para explicar direito. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém. E o Espírito intercede por nós, porque Ele habita em nós e Ele conhece as nossas maiores angústias. Angústias que só Ele consegue explicar com palavras. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Então, amados, o Espírito Santo é muito importante em nossas vidas. Muito importante. Essas são as bênçãos do Espírito Santo em nossas vidas. Mas eu preciso fazer uma pergunta contundente. Que nós precisamos nos avaliar se estamos na fé, como diz Paulo. A pergunta é, você tem o Espírito Santo? Qual é a maior evidência de que você tem o Espírito Santo? Qual é a maior evidência de que você tem o Espírito Santo, Deus Espírito Santo em sua vida? Qual é a maior evidência? Aí você pode humildemente responder assim, a minha conversão. O Espírito Santo me convenceu, porque João 16:8, Jesus falou sobre isso, que ele virá, Espírito Santo, e convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Foi o Espírito Santo que mostrou para nós o quão miserável e pecadores nós somos. Foi o Espírito Santo que descortinou dos nossos olhos a nossa situação miserável diante de Deus. É o Espírito Santo. Você pode responder assim, olha, a maior evidência de que eu tenho o Espírito Santo é a minha vida de santificação, porque o Espírito Santo a todo momento está me incomodando. Porque eu sou falho, eu erro, eu sou teimoso, eu sou desobediente. Eu não priorizo o reino de Deus como deveria. E a todo momento o Espírito Santo está me espreitando e me incomodando e mexendo na minha vida. A ter uma vida santa, a ter uma vida pura, a ter uma vida consagrada, a ter uma vida reta, a ter uma vida de engajamento. E eu fico super incomodado. Porque esse é o papel do Espírito Santo, te incomodar. A minha oração é que você saia desse culto com uma santa incomodação no coração. Diante de áreas que precisam ser resolvidas, precisam ser reformadas, precisam ser restauradas. E é isso que o Espírito Santo faz na sua igreja, faz no seu povo, faz nos seus filhos. O Espírito Santo ele vem fornecer para a gente uma transformação radical de vida. Radical. Pelo contrário, não é a atuação do Espírito. O Espírito Santo ele promove uma transformação radical na vida dos filhos de Deus. Esse é o papel do Espírito Santo. Nos consolar e nos confrontar. E talvez você está numa situação de pecado. Paulo fala assim, não
não extingais o Espírito. Extingais o Espírito significa abafar a atuação do Espírito. E a Bíblia diz que os nossos pecados deliberados abafam a ação do Espírito. A ação do Espírito Santo. Mas daí o Espírito Santo sempre fala no nosso coração: filho, resolva isso. Filha, resolva isso. Você só será pleno, cheio do Espírito Santo, se resolver esse pecado. Então olha só, se há pecados escondidos na sua vida, resolva. Obedeça a voz do Espírito Santo. Abandone pecados. Se é um pecado que tem que ser abandonado, que seja hoje. Hoje, marca na sua agenda. Hoje, abandona hoje. Talvez o Espírito Santo está falando com alguém que está aqui ou alguém que está assistindo nesse momento. Abandone pecados. E o Espírito Santo sempre nos leva a esse entendimento. Porque o Espírito Santo, ele está nos refinando através da nossa vida de santificação, nos preparando para chegar para a glória, a glorificação, quando nós encontraremos a Jesus. E o Espírito Santo, ele vai nos refinando, nos corrigindo, nos reformulando e nos redimindo cada vez mais para o grande dia. Para o grande dia. É isto que o Deus Espírito Santo faz em nós. Amém? Estamos entendidos? Então vamos orar. Vamos orar. Ô Pai querido, nós nos prostramos diante do Senhor, diante da Tua majestade, diante da Tua santidade. E pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito venha promover em nós uma vida de santificação e honra. Ajuda-nos, ó Deus, pois Tu sabes que sozinho é impossível. Que o Teu Santo Espírito continue trabalhando em nossas vidas, nos moldando, nos transformando a cada dia, Senhor. Ó Deus, enche-nos do Espírito Santo do Senhor. É tudo que precisamos, ó Pai. Nós oramos e nos entregamos a Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor.